Olá, pessoal. Hoje é sábado, 23 de agosto de 2025, e nossos amigos Graham Fuller e Ray McGovern estão de volta conosco. Peço desculpas pelo atraso. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas conseguimos resolvê-los. Vou começar com você, Ray. E o que aconteceu? Tivemos duas reuniões entre o governo Trump, o próprio Donald Trump, e Vladimir Putin. Depois, vimos europeus e Zelensky, de certa forma desesperados e em pânico, vindo aos Estados Unidos para conversar com Donald Trump e se comunicar com seu governo para entender o que está acontecendo entre a Rússia e os Estados Unidos. Existem dois lados sobre o que está acontecendo. Um lado diz que tudo é negativo. Donald Trump tweetou que se você quer defender a Ucrânia, precisa partir para o ataque, fazendo isso, fazendo aquilo, enviando mais armas para a Ucrânia e tudo mais. E a outra questão é a maneira como Donald Trump está falando sobre o que está acontecendo. De certa forma, ele tenta deixar de lado o que está acontecendo, simplesmente ignorar, como se não tivesse interessado no que ocorre na Ucrânia. Ele quer fazer algo a respeito, mas os europeus estão pressionando tanto. Ele tenta fazer alguma coisa, não sei, de uma forma muito delicada, eu diria. O que ele está tentando fazer? Podemos ser positivos, negativos? Qual é o seu entendimento do que está acontecendo lá? Ray, pode começar. Bem, Nima, acho que precisamos enfrentar a síndrome de aversão ao Trump, que ainda é muito comum. Essa ideia de que ele não pode fazer nada de bom. Quero dizer, olhe para todas as coisas terríveis que ele está fazendo. Agora, eu não diminuo nem minimizo de forma alguma o genocídio ou a fome forçada. Meu Deus, isso é maldade pura. Mas acho que é preciso diferenciar as coisas. Será que Trump pode estar certo sobre a Ucrânia? Será que ele entende, como disse explicitamente, assim como Obama fez exatamente 10 anos antes, em 2015? Olha, a pior coisa que poderíamos fazer pela Ucrânia é dar a eles a ideia de que poderiam prevalecer contra uma Rússia muito mais forte bem na sua porta. E foi isso que Trump disse aos europeus. Olha, sim, a Ucrânia lutou muito bravamente, mas pelo amor de Deus, eles estão enfrentando um oponente muito mais forte. Entendam isso, ok? Então, resumindo, o que aconteceu? Bem, Trump disse, ok, Putin, se você não acabar com essa guerra na Ucrânia, vou te dar 50 dias para fazer isso. Ah, depois ele disse, não, vou te dar 5 dias, certo? O prazo era 8 de agosto, certo? O que seria isso? Sanções esmagadoras, de quebrar ossos. Não só contra a Rússia, que agora é imune a sanções, ninguém pega a China, mas sanções secundárias que se espalham por aí. Então, o que aconteceu? Bem, alguém finalmente disse para o Trump, meu Deus, isso não vai acabar bem, como os chineses costumavam dizer. O que você vai fazer no dia 8? Você é burro, ok? Isso vai alienar o mundo inteiro. Não só os russos, mas também os chineses e os indianos. Então o Trump diz, meu Deus, talvez o Putin possa me ajudar com isso. Ele envia Whitcliffe no dia 6, 2 dias antes do prazo final. Whitcliffe diz, presidente Putin é um pouco constrangedor. Meu presidente se colocou numa situação difícil. Ele não quer impor sanções contra você ou tentar fazer qualquer coisa. Ele deu um passo maior que a perna. Então, você pode nos ajudar aqui? Por exemplo, talvez pudéssemos fazer uma cúpula. Você poderia vir aos Estados Unidos. Agora, é assim que eu acho que aconteceu no dia 6 de agosto. E você pode ter certeza de que Putin, nessas 3 horas com Whitcliffe, apresentou pontos muito específicos que representavam as exigências inegociáveis da Rússia. E uma delas era nada de cessar fogo. Então, o que acontece? Bem, a caminho do Alasca, Trump disse ao repórter da Fox, Brett Baier, sabe, vou ficar terrivelmente decepcionado se não tivermos algum tipo de cessar-fogo quando isso acabar, ok? Agora, isso, claro, já estava circulando, como Graham e eu costumávamos dizer, bem antes de Putin chegar. Então Putin chegou e Trump fez uma última tentativa desesperada, certo? Por favor, cessar fogo imediato. E Trump disse, sim, sim. O que ela entende? Sim,
Ok, então o que Trump fez? Horas depois, ele, ok, isso não é uma boa ideia, um cessar-fogo temporário. Vamos buscar tudo de uma vez. Vamos ter um fim holístico para isso. Então Putin está certo. Então ele reúne Zelensky primeiro, jogada inteligente. Dá uma bronca nele. E então esses que eu chamo, sabe, eu digo, aqui está Trump posando de Branca de Neve e os 7 anões, essas pessoas da Europa. Então ele os humilha, ele os coloca em fila, na frente de sua mesa como um professor de pós-graduação e lhes dá uma lição. Então ele diz, esperem um segundo, pessoal. Prometi ao meu amigo Vlad que ligaria para ele mais ou menos agora. Então, vocês poderiam sair e voltar em cerca de meia hora? Ok, então o que aconteceu? Os europeus saíram, e tudo permaneceu como estava 2 semanas atrás, quando o vice-presidente Vance disse, olha, terminamos de armar a Ucrânia. Terminamos com a Ucrânia. É isso, acabou. E onde você diz que eles disseram isso na Europa? Ele está tentando explicar para esses caras como as coisas estão. Vou terminar com uma citação de um dos comentários em um dos meus textos. É preciosa. O plano é que os Estados Unidos vendam armas para os europeus, que as fornecerão para Kiev. No entanto, os Estados Unidos não têm armas para vender, os europeus não têm dinheiro para comprá-las e Kiev não tem soldados para usá-las. Fora isso, é um plano à prova de falhas. Desculpe, mas é mais ou menos isso. Sorry about that, but that's about what it is. Graham, go ahead. You're taken with it. Graham, vá em frente. Qual é a sua opinião sobre onde isso aconteceu? Quando você observa a reunião entre os 2 presidentes, estou falando do presidente russo e do presidente dos Estados Unidos, qual era a grande estratégia para esse encontro? Era algo maior do que o que está acontecendo na Ucrânia. Era, de alguma forma, a visão geral do que está acontecendo. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, antes de tudo, eu diria que, de modo geral, estou bastante positivo em relação ao que está acontecendo até agora. É impressionante que esta seja realmente a primeira vez em muitos anos que há qualquer discussão direta, cara a cara com Putin, quando há tantas questões de vital importância a serem discutidas entre os 2 países. Então, o simples fato da reunião, na minha opinião, já foi muito importante, e acredito que é algo sobre o qual se pode construir. Em segundo lugar, novamente, acho que esquecermos que Trump é muito imprevisível e muda de ideia. Mas no final das contas, acho que nos saímos razoavelmente bem. Certamente era imperativo que Trump se afastasse do cessar-fogo. Os russos haviam dito que isso era absolutamente inaceitável, que não poderia acontecer. Algo muito maior está acontecendo aqui também. Acho que, de muitas maneiras, a Europa está agora enfrentando uma crise existencial. Não porque será atacada e dominada pela Rússia, mas simplesmente por causa de seu propósito de existência. Quem é a Europa? O que é a OTAN? O que é a OEM? Qual é o seu lugar? Até agora, a Europa tem sido simplesmente não quero usar a palavra marionete. Essa palavra é forte demais. I don't want to use the word puppet, that's too strong a word, but certainly under US domination. Mas certamente, sob a dominação dos Estados Unidos, em todos os termos de política externa, a UE e a Europa não tiveram uma política externa própria, a não ser a da OTAN. Então agora, se parece que a OTAN está começando a desmoronar, e eu acho que está, suspeito que este será o fim da OTAN significativa no futuro. Se a OTAN está à beira do colapso, que papel resta para a Europa no mundo? E especialmente para esse grupo de chamados líderes, os 7 anões, ou como você quiser chamá-los. Dificilmente há um líder realmente sério entre eles. E eles devem suas posições na UAR muito à política da UAE, à política da OTAN. Mas se Trump está colocando um fim em tudo isso, não sei para onde a Europa irá. E é exatamente como o Ray disse. Os europeus não têm dinheiro. Mesmo que tivessem, acho que não ousariam informar seus cidadãos que, aliás, vamos cortar seus benefícios, seus planos de saúde e tudo mais, porque precisamos dar mais dinheiro para a Ucrânia comprar.
não para comprar armas americanas. Acho que isso seria um desastre na política europeia. Então, para onde a Europa vai agora? Eles não podem lutar. Os Estados podem estar se retirando. E a Europa se mantém em clima constante de procrivelmente hostil e anti-Rússia ou no pós-ano, liderado especialmente pelos britânicos. O que eles vão ver? What are they going to do? What does Europe do when there's no war in Ukraine? O que a Europa faz quando não há guerra na Ucrânia? Quando a OTAN já não tem mais relevância? Eu venho argumentando há muito tempo que a Europa tem se prejudicado, se destruído, ao se amarrar ao flautista americano, por assim dizer. Para quem conhece essa história, ou Rattenfänger, como os alemães chamam, aquele sujeito que chega e leva todas as crianças da Europa para fora do continente rumo à catástrofe. Eu não sei para onde a Europa vai agora. Qual será a sua política? A guerra não é claramente administrável, nem algo que possa ser continuado nas circunstâncias atuais. Como eu disse, venho defendendo há muito tempo que a Europa precisa chegar a um entendimento com a Rússia. Eles já lidaram com a Rússia de tempos em tempos ao longo de uma história muito, muito longa. Essa é a realidade. Eles fazem parte da Eurásia. Se a Europa quiser fazer parte de algo, será ou de um império americano em declínio ou de um novo programa econômico eurasiático mais amplo, os BRICS e outras iniciativas. Então, resumindo, acho que a Europa está em uma situação muito desesperadora neste momento. Não há muito que possam fazer de qualquer forma. E suspeito, como dizem aqueles que conhecem a Europa melhor do que eu, que a maioria desses líderes está prestes a sofrer derrotas eleitorais em um futuro muito próximo, o que trará mudanças. Os novos poderes, os novos partidos que entrarem em cena, serão muito hostis à continuação da guerra na Ucrânia. Portanto, a Europa está em uma situação difícil. Ray, parece que nos Estados Unidos, o governo Trump sabe exatamente o que quer fazer em relação à Ucrânia. O establishment do outro lado sabe o que quer obter da Ucrânia. Mas, quando você olha para os europeus e seus líderes, quando estavam conversando com Donald Trump, Merz falava sobre um cessar-fogo, Meloni, de alguma forma, sobre o que ela está falando. E o que está acontecendo? Há tanta confusão. Eles não sabem o que querem. Eles não estão unidos. E eles vêm a Washington para conversar com Trump. Isso não é um bom sinal, nem mesmo para Donald Trump. Bem, se você observar a Meloni revirando os olhos quando o Merz está bem à esquerda dela, você sabe, ele está falando sobre cessar-fogo e todas essas outras coisas, temos que fazer isso antes da próxima rodada. E ela faz aquela cara. Eu consigo ver ela pensando, nada de novo eixo com esses caras, com certeza. Nada de eixo com Itália, Alemanha e Japão dessa vez. Meu Deus, esse cara tá fora de si. Ok, então há divisão na Europa. Qual é a grande questão? Acho que a grande questão foi ilustrada pelo bajulador-adulador que costumava ser primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte. Então, na última cúpula da OTAN, certo? E ele diz, ah, que bom, o papai chegou. Papai, entra aí. Quem é o papai? Mas o papai é o papai grana alta, papai Trump, certo? Agora, vou usar uma comparação, ou uma metáfora, ou seja lá como você chama. Papai é um caloteiro. Ele não vai pagar, não só a pensão, ele não vai pagar nem a pensão alimentícia, pelo amor de Deus, certo? Ele é um caloteiro. E o vice-presidente dele deixou isso absolutamente claro para os europeus exatamente 2 semanas atrás. Então isso é ser caloteiro. Quais são as perspectivas para a Ucrânia? Bem, a OTAN já entregou tudo para o Trump na última cúpula da OTAN há alguns meses, em troca da promessa de que aumentariam seus gastos militares para 5% do PIB, ou seja, lá quanto for. Trump disse isso. Ok, então vamos dizer que a carta da OTAN ainda está em vigor, certo? Certo, mas eu não quero nenhuma menção à Ucrânia. Toda essa questão de Ucrânia e OTAN, nenhuma menção disso desta vez. Meu Deus. Esse foi o ponto central da última vez.
Da última vez, a palavra-chave era: a Ucrânia tem um caminho irreversível para a adesão à OTAN. Cúpula, todos eles assinando isso. Agora, um ano depois, nenhum sinal disso. Então há todos os tipos de indícios. Isso pode parecer algo técnico para algumas pessoas, mas quando você diz isso em um ano e não diz no ano seguinte, e é algo tão importante, isso faz diferença. Então esses caras realmente estão em desvantagem. E acho que o Graham está absolutamente certo. Eles não vão durar muito. A única questão é o que eles podem ser tentados a fazer para permanecer no poder. Agora, os britânicos são um verdadeiro problema, porque têm a capacidade e o histórico de realizar esse tipo de ataque de falsa bandeira que poderia acabar com tudo. Isso é uma coisa que me vem à mente. Mas a situação é muito instável. E o Trump enfrentou todos eles, não só os europeus, ele enfrentou o Deep State em Washington. Ele está muito vulnerável, certo? Ninguém enfrentou o Deep State dessa forma. E um dos motivos pelos quais ele fez isso, claro, é porque eles o emasculavam. E uso esse termo propositalmente. Emasculavam ele da última vez quando ele foi presidente antes. Jack Matlock, meu bom amigo, publicou um artigo muito bom ontem. Ele disse, sabe, o grande ponto é que Trump está começando a enxergar a realidade aqui, que a Rússia realmente está ameaçada por uma Ucrânia armada até os dentes pela OTAN. Então, bem, surge a pergunta, diz Jack, por que Trump não fez isso da primeira vez? E a resposta é clara, Russiagate. Eles tornaram impossível para ele fazer essas coisas, certo? Veja 2018, Trump e Putin juntos em Helsinki, se não me engano, na cúpula. Um daqueles repórteres da CNN, ou algum repórter, pergunta, agora, Sr. Trump, o que o senhor acha do Russiagate agora? Vai acreditar no que o Sr. Putin acabou de dizer, ou no que sua própria inteligência está dizendo? E Trump respondeu, eu não sei em quem acreditar. Não, ele estava completamente certo, porque a própria inteligência dele estava mentindo descaradamente e Trump estava dizendo a verdade. Quero dizer, Putin estava dizendo a verdade. Última coisa sobre isso, e é relevante, espero. Lá estavam eles, e mais um desses jornalistas diz, agora, Sr. Putin, talvez o senhor possa esclarecer isso de uma vez por todas. Então Trump está aqui, Putin está aqui. Ele diz, Sr. Putin, quem o senhor favoreceu na última eleição? De novo, Trump está aqui, Putin está aqui. Quero dizer, olá, qual seria a resposta para isso? Ah, claro, claro, Sr. Trump. Ah, claro, queremos trabalhar com ele. Queremos trabalhar com ele agora. O que ele iria dizer? Bem, na verdade eu queria que a Hillary ganhasse, mas esse cara, vamos lidar com ele de qualquer jeito. Não. Agora, por que menciono isso? Porque esse é o tipo de evidência que um dos principais redatores daquela avaliação interagências ou da comunidade de inteligência de 6 de janeiro de 2017 apontou. Esse é um dos principais indicadores que ele destacou. Veja, você tem do próprio Putin que ele favorecia Trump. Bem, tudo que tenho a dizer é o que mais Putin diria. Foi realmente decepcionante que a Hillary tenha perdido. Mas de qualquer forma, esse é o tipo de análise simplista ou adolescente que você recebe desses caras que foram recrutados por James Clapper e John Brennan, que têm sua própria visão sobre a Rússia. Desculpe me alongar tanto, mas esses são alguns dos episódios que me vêm à mente. Graham, uma das questões, eu acho, após o cessar-fogo, já que Donald Trump não está mais pressionando pelo cessar-fogo, mas a outra questão seria Zelensky e sua administração. Acho que um dos principais obstáculos, uma das principais barreiras, que de alguma forma está criando problemas para um acordo ucraniano, é a administração Zelensky. Você acha que Donald Trump faria algo a respeito? Ele se comunicaria com os europeus e os forçaria a fazer algo na Ucrânia? Bem, não sei se serão os europeus que farão algo em relação ao Zelensky na Ucrânia, mas certamente Washington pode. E acho que já falamos sobre isso antes,
mas já há vários sinais, há semanas, de que Zelensky está perdendo sua posição, ou pelo menos sua autoridade. Ele está, obviamente, presidindo uma guerra que agora está à beira de um colapso desastroso. E se alguém for buscar um acordo de paz, acho que será necessário algum tipo de nova liderança. Então, a questão é, quem vai tirar Zelensky do poder? E acho que há várias pistas aqui e ali de que Washington gostaria de fazer isso. Não sei, os europeus provavelmente gostam dele porque ele é um símbolo da continuidade da guerra. Mas não acho que Zelensky tenha um grande futuro pela frente. E também, para ser bem brutalmente franco sobre essa questão, não sei o quanto a própria opinião da Ucrânia sobre o acordo de paz realmente importa no final das contas. Odeio dizer isso. É uma sugestão muito feia de que a Ucrânia não deveria ter controle. Mas se a Ucrânia perdeu a guerra mesmo com apoio maciço da OTAN, dos Estados Unidos e da Europa, então me pergunto que tipo de credibilidade ela terá no futuro. E se for importante que a paz aconteça, Zelensky agora é mais parte do problema do que da solução. Então, tendo a pensar que Trump vai tentar passar por cima dele como um rolo compressor e forçá-lo a aceitar o que Washington pelo menos considera um plano de paz crível, que talvez a própria Ucrânia realmente precise para não se autodestruir ainda mais. Mas é feio dizer isso porque tira a autonomia da Ucrânia de ter a palavra final. Acho que eles praticamente já perderam essa decisão final sobre essa questão. Ray, pode prosseguir, se quiser acrescentar algo. Sim, eu vou acrescentar que... Por que você não faz a pergunta, Nima? Se o Akats calma esquecendo isso. Sim, a pergunta era sobre Zelensky e sua administração. Eles vão ajudar em um acordo ucraniano ou vão ser um grande obstáculo para alcançar algum tipo de acordo na Ucrânia? Um problema, na minha opinião, é que o MI6 do Reino Unido basicamente tem controlado Zelensky. Pode haver uma pequena disputa interna entre o MI6 e a CIA, por assim dizer, sobre se ele deve continuar ou não. A realidade fundamental é que a guerra está perdida, que não há como a Ucrânia vencer e que Putin tem todas as cartas altas. Então acho que o que mais me incomoda, e talvez incomode vocês também, é essa questão. Bem, o que a Rússia cedeu? Que concessão Putin fez em Anchorage? Bem, quando você tem uma sequência de mesmo naipe e sabe que o seu adversário no poker só tem um par de 2, você não precisa fazer concessões. Tudo o que você precisa fazer é convencer a outra parte de que isso também é bom para ela e que você tem algum interesse em não ir com tudo, ou seja, não pretende tomar o resto da Ucrânia. Meu Deus, isso seria outro Vietnã, certo? Em outras palavras, quando as pessoas entenderem que Putin também tem um incentivo para buscar algum tipo de acordo negociado, colocando maquiagem na derrota, tudo bem, que ele não quer passar de certo ponto. Acho que ele seria louco se fizesse isso, mas ele quer uma zona de proteção que impeça que isso aconteça de novo. Quando as pessoas perceberem isso, ficará muito, muito claro pelo fato de que, 6 semanas após o início da guerra, em abril de 2022, Putin parou. Putin stopped. Biden said, "Oh, it won't stop with Ukraine." Sabe, o Biden disse, não vai parar na Ucrânia, vocês vão para a Polônia. Bem, o Putin parou porque houve um acordo, e o acordo dizia que a Ucrânia não entraria na OTAN. E o resto estava nos detalhes, mas os detalhes incluíam limitações nas forças de ambos os lados. Certo, então a Rússia parou em abril de 2022. E o que faz você pensar que eles gostariam de tomar toda a Ucrânia, ou a Rússia, ou a Polônia, ou os Bálticos? Em outras palavras, quando o Biden diz, você acha que o Putin vai parar por aí? Meu Deus, americanos, por favor entendam. Putin parou assim que a Ucrânia disse, ok, nada de Ucrânia na OTAN. E Putin, não, o melhor amigo de Zelensky, um sujeito chamado David Arakhamia, foi o principal negociador. E ele testemunhou tudo isso abertamente. Isso até saiu no Ukrainian Times, pelo amor de Deus.
Então vocês não precisam de mais especulação ou análise. Vocês dizem, tudo bem, eles pararam aqui. Por que eles não parariam quando conseguiram uma zona de proteção suficiente para se protegerem dos tipos de ataques que continuam sofrendo por parte dos britânicos e alemães com mísseis sofisticados de alcance de 500 quilômetros? 500-kilometer range missiles. Yeah. Graham, Lavrov Sim, Graham, Lavrov concedeu uma entrevista à NBC News na qual falou sobre a possibilidade de uma nova cúpula, reunindo Donald Trump, Vladimir Putin e Zelensky, todos juntos, a possibilidade desse tipo de encontro. Veja o que ele disse. O presidente Putin disse claramente que está pronto para se reunir, desde que esse encontro realmente tenha uma pauta presidencial. Então isso é um grande C. Não há nenhuma reunião planejada, senhor ministro das Relações Exteriores. Isso é um grande C. Você está dizendo que não há nenhuma reunião planejada neste momento. Kristen, sinto muito que você não esteja ouvindo. Não há nenhuma reunião planejada. E não estou contestando isso, mas acho que você não consegue entender o que estou dizendo. Putin está pronto para se encontrar com Zelensky quando a pauta para uma cúpula estiver pronta. E essa pauta não está pronta de forma alguma. O presidente Trump sugeriu, após Anchorage, vários pontos que compartilhamos. E sobre alguns deles, concordamos em mostrar certa flexibilidade. Quando o presidente Trump levou essas questões para a reunião em Washington, com Zelensky presente junto com seus patrocinadores europeus, ele indicou claramente, ficou muito claro para todos, que há vários princípios que Washington acredita que devem ser aceitos, incluindo a não adesão à OTAN e a discussão de questões territoriais. E Zelensky disse não a tudo. Ele até disse não, como eu disse, a cancelar a legislação que proíbe a língua russa. Como podemos nos reunir com uma pessoa que finge ser um líder? Sabe, ele está apenas expondo de forma clara e simples o que eles querem antes de ir para uma reunião com Zelensky. Na sua opinião, isso será compreendido pelo governo Trump? Ou eles vão pressionar por uma reunião sem que essas pré-condições estejam estabelecidas? Acho que o que Lavrov diz é bastante claro. Não faz sentido ter uma reunião tripla se não houver espaço para negociação. Zelensky sempre se recusou a ceder em qualquer coisa, mas não sei o quão sério isso é. Pode ser apenas sua posição final de negociação. Mas não acho que haverá qualquer reunião tripla até que haja um entendimento razoavelmente claro de onde deve vir a concessão. Trump certamente não quer ir a uma reunião fracassada, e os russos também não querem, e uma reunião fracassada enfraqueceria o pequeno progresso que já foi feito nas relações entre russos e americanos. Então, suspeito que se houver uma reunião tripla, isso significa que todos basicamente concordaram com algum tipo de acordo. E isso, é claro, exigiria grandes concessões de Zelensky. Mas como disse antes, tenho que admitir que não acho que Zelensky tenha muita influência nisso no final das contas. Se Trump decidir algo e os russos apresentarem uma posição aceitável e razoável, não acho que Zelensky realmente terá escolha. E se ele recusar, não haverá reunião a três. Pode continuar, Wayne. Não, concordo com o Graham. Só acrescento que ficou claro desde o início que isso era uma manobra ocidental. Quando Witkoff se encontrou com Putin por 3 horas no dia 6 de agosto, o relatório de Ushakov, que estava lá, claro, e que é o responsável pelos relatórios, ele disse, a questão de uma reunião trilateral foi levantada, mas não foi discutida. E eu, Ushakov, não entendo por que a mídia ocidental está fazendo tanto alarde sobre isso. Bem, nós entendemos. Certo, tudo bem.
Agora, o outro ponto nesse comunicado, ao qual vou voltar porque é a superestrutura importante de toda essa questão, estava naquele primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo do comunicado sobre a reunião de Witkoff com Putin, foi declarado por Ushakov: estamos dando prioridade ao nosso objetivo fundamental de melhorar as relações com os Estados Unidos. Em outras palavras, a Ucrânia fica em segundo plano em tudo isso. Uau, isso também é brutal. Isso tira ainda mais autonomia de Zelensky, certo? Mas essa é a realidade. Agora, você pode argumentar porque eles não deveriam pensar assim. Mas a Rússia, ou seja, Putin, e Trump, ambos sentem que podem ter um relacionamento decente desta vez com Trump no poder. E a Ucrânia é uma coisa com a qual eles finalmente podem negociar. Será uma derrota para o Ocidente, para a Ucrânia e para os USA, mas pode ser disfarçada. E se Putin não quiser ficar com tudo, você pode até negociar lugares como Odessa e coisas do tipo. Estou convencido de que há pequenos indícios por aí de que isso é possível. Então, tudo o que estou dizendo aqui é que a realidade se impõe. E se o precedente e o desejo fundamental de ter uma relação melhor com Washington forem realmente o que Ushakov disse que eram já no dia 6, bem, foi no dia seguinte, 7 de agosto. Bem, eles têm que analisar tudo sob essa ótica. E quanto ao Trump, você sabe essa história de trilateral. Trump nunca disse que concordou ou que Ushakov conseguiu um acordo dos russos para algo trilateral. É para os neoconservadores. Claro, queremos incluir os ucranianos, mas vamos colocar ucranianos e russos juntos. Isso não vai acontecer tão cedo. Enquanto isso, os russos estão muito próximos da vitória na frente ocidental, por assim dizer, ou na frente oriental para a OTAN. E essas realidades acabam interferindo e tornando grande parte da discussão na mídia tradicional meio irrelevante. Graham, deixe-me mudar um pouco a discussão para o que está acontecendo em Washington com Pete Hegseth. Ele demitiu o chefe da agência de inteligência do Pentágono e parece que estão falando sobre a remoção do chefe da reserva naval dos estados de Siemens. Tudo gira em torno do relatório sobre o que aconteceu em relação aos ataques dos Estados ao Irã. Parece que algo está acontecendo dentro do governo. Eles não estão satisfeitos e estão tentando dizer que os Estados Unidos não conseguiram fazer nada com aquele ataque. Donald Trump está pressionando pela destruição total das instalações nucleares iranianas. Mas, além desse tipo de jogo em Washington, na minha opinião, há uma espécie de pressão por mais guerras no Oriente Médio. Qual é a sua opinião sobre isso? What's your take on that? Well, when Trump Bem, quando Trump atacou a instalação nuclear iraniana algumas semanas atrás, cerca de um mês atrás, achei interessante que ele disse que essas instalações nucleares tinham sido... Acho que as palavras dele foram completamente obliteradas. Acho que depois todos nós descobrimos que não era bem assim, mas foi muito útil para Trump, de certa forma, dizer que tinha sido obliterada, porque isso colocou os israelenses na posição de dizer, ok, todos nós já atacamos agora, todos nós atingimos o Irã, e acabou. E as armas nucleares estão essencialmente resolvidas, então não há mais guerra, não há mais ataques. Essencialmente, essa foi a posição em que Israel foi colocado. Israel ficou muito desconfortável com essa posição. Mas eles estavam divididos entre dizer, não, foi um fracasso o ataque ao Irã, ou dizer, sim, foi um sucesso, então não precisamos mais ir à guerra. Esse é parte do problema, a questão da credibilidade dessas alegações. Se todos acreditarmos que essas armas, essas instalações nucleares, foram obliteradas, isso tira parte da pressão por novos ataques. Mas acho que muitas pessoas agora em Washington gostariam de voltar atrás e talvez fazer isso de novo. E Deus sabe que Israel provavelmente vai querer voltar e fazer isso de novo. Na verdade, essa é a única coisa que eu realmente temo mais do que quase qualquer outra no Oriente Médio agora.
a determinação absoluta, ao longo do tempo, de Israel em destruir o Irã como uma força estratégica significativa no Oriente Médio. Não há outra força estratégica no Oriente Médio que possa ameaçar ou rivalizar com Israel, exceto a Turquia, em muitos aspectos. Mas isso talvez seja algo mais para frente. Except Turkey in many ways, but that's maybe further down the road. But let's just say for now, I don't think that Israel or Mas vamos apenas dizer por enquanto que não acho que Israel, ou certamente Netanyahu, vá desistir dessa questão. E se Trump foi ou não humilhado ao afirmar uma aniquilação total, acho que essa não é tanto a questão. A questão é, haverá uma segunda ou até terceira rodada de ataques ao Irã, que acredito serem extremamente perigosos, não apenas para o Irã, mas para o próprio Israel, considerando os danos já causados na primeira rodada de trocas de mísseis, que Israel nunca esteve disposto a reconhecer. Sim, obrigado, Graham, por colocar isso em uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva significativa. Estamos realmente falando de guerra e paz. Deixe-me falar um pouco dos bastidores aqui. Acho que é relevante, porque o Graham e eu conhecemos a comunidade de inteligência por dentro e por fora. Estamos nisso há muito tempo. E agora, na aposentadoria, observamos tudo de perto. Agora, Tulsi Gabbard e Trump desafiaram o chamado Deep State. Eles estão removendo as autorizações de segurança, por exemplo, de, quantos são mesmo, 37 oficiais de inteligência, para os quais eles têm provas de que colaboraram na falsificação das informações sobre Trump, supostamente, uma das palavras usadas é coludindo, com Vladimir Putin, certo? Então 37 pessoas perderam suas autorizações de segurança. Ah, mas a maioria delas está aposentada. Então quero dizer, Graham, eles te deram uma autorização de segurança quando você se aposentou? Graham, did they give you a security clearance when you retired? Não. Well, that's so you can go on CNN and pretend to be like Bem, John Brennan. isso é para que você possa ir na CNN e fingir ser como John Brennan, um conselheiro de segurança. De qualquer forma, isso ainda é algo revoltante para os ex-alunos. Todos os ex-alunos vêm do pessoal de operações? Bem, todos. É uma espécie de obsessão. Você faz parte da empresa, vai defender a empresa, e, meu Deus, agora estão acusando a empresa de falsificar informações de inteligência de novo. Então, não só temos o problema da autorização de acesso, mas também temos esse cara que é chefe da DIA, e foi a DIA que vazou essa informação. Não, eu não estava destruindo nada. Meu Deus, esquece isso. E eles vazaram isso para a imprensa, certo? Agora, eu não sei se esse general da Força Aérea era responsável ou sabia disso. Duvido que fosse, mas eles têm que responsabilizá-lo de qualquer jeito, certo? Dê um exemplo com ele. Então as pessoas que estão dizendo, ah, isso é horrível, isso é uma purga de pessoas que não concordam com Trump. Bem, de certa forma é, mas essas são pessoas que falsificaram informações de inteligência para tentar impedir que Trump se tornasse presidente. E eles tentaram isso com afinco, liderados por um sujeito chamado Obama. E isso está registrado, ok? E então eles tentaram garantir que ele não pudesse fazer nada em relação à Rússia enquanto estava no cargo. Então temos uma situação muito perigosa aqui. Tulsi, estou realmente surpreso que ela tenha tomado essa atitude de forma tão veemente. Há precedente, é claro, por causa dos 26 altos funcionários de inteligência que assinaram aquele memorando dizendo, ah, o laptop do Hunter Biden. Hunter Biden's laptop? That has all the earmarks of a... Isso tem todas as características de uma operação de desinformação da inteligência russa, quando o FBI tinha o laptop, e todos esses caras poderiam simplesmente ter perguntado, isso é verdade ou não? Não, eles falam isso 2 semanas antes da eleição. Isso afetou a eleição de 2020? Bem, eu acho que provavelmente sim. O suficiente para mudar o resultado. Eu não sei. Mas, meu Deus, veja como isso foi transparente. Então você tem um monte de ex-alunos que sucumbiram ao que eu chamo de síndrome de aversão ao Trump. E agora eles precisam se proteger, porque muitos deles fizeram parte dessa operação de desinformação para garantir que ele fosse difamado e que não pudesse de forma alguma lidar com seu equivalente na Rússia.
Yep. Go ahead, Graham. Your take. No, I agree with Sim, Ray. vá em frente, Graham. Sua opinião. Really the one to the Não, fundamental questions não, where eu concordo. for the West Concordo com o Ray. Acho que essa é realmente uma das questões fundamentais para o Ocidente em geral. Se ele vai manter essa incrível russofobia que remonta muito na história. Podemos agradecer aos britânicos mais uma vez por mais uma coisa que eles contribuíram. Os britânicos criaram essa russofobia porque sempre tiveram medo de o Império Russo descer e invadir o Império Britânico na Índia. E isso continua. Quero dizer, sionistas, cristãos e todo tipo de gente odeia isso. Mas eu diria que paz no Ocidente. But I would argue there is not going to be any peace in the West as long as this Enquanto essa incrível russofobia anti-Rússia continuar, e certamente os neoconservadores encontraram nisso uma mercadoria muito valiosa para usar em sua busca pela democracia americana, ou melhor, pela hegemonia no mundo, vendo a Rússia como o mal a ser superado, deixe-me apenas mencionar, provavelmente já é bem conhecido, mas essa fobia britânica anti-Rússia remonta até Winston Churchill. No final da Segunda Guerra Mundial, quando Winston Churchill disse a Roosevelt, isso foi logo após as bombas em Hiroshima e Nagasaki, Churchill disse, agora devemos bombardear Moscou com armas nucleares e acabar de vez com toda essa questão russa. Bem, ainda estamos vivendo à sombra de tudo isso. E não vejo nenhuma possibilidade de haver paz entre o Oriente e o Ocidente, enquanto mantivermos esse incrível luxo de odiar e desprezar tudo que é russo. Deixe-me acrescentar que há alguma esperança. A maioria das pessoas, provavelmente incluindo eu, considera uma esperança vã. Mas se os cidadãos americanos forem informados sobre o que aconteceu durante aquele primeiro mandato de Trump, e agora podem ser, porque os documentos estão disponíveis, Tulsi Gabbard e outros que tornaram essas coisas públicas as disponibilizaram. As pessoas vão ler? Não sei. A grande mídia vai tratar do assunto? Provavelmente não. Mas a boa notícia é que, veja, com cada pequena revelação, talvez haja uma rachadura. Agora, aqui está algo que surgiu ontem, ok? Dan Bongino, o vice-diretor do FBI, certo? Ele emitiu uma declaração formal dizendo que eles vão voltar àquela sala que Kash Patel, seu chefe, encontrou, onde acharam aqueles sacos de queima, em um dos quais estava o apêndice do relatório Durham, que mostrava, capítulo e versículo, conversas interceptadas, mostrando que Hillary armou tudo, inventou, nos fez repetir tudo. Certo agora, o que mais eles podem encontrar? Bem, o que eles estão procurando, de acordo com Dan Bongino, vice-diretor do FBI, são informações relacionadas a Seth Rich. Em discussões educadas, você não deve mencionar Seth Rich. Vou dizer de novo, Seth Rich. Quem é Seth Rich? A maioria dos americanos não faz ideia. Ele foi morto no dia 10 de julho em uma tentativa de assalto em que os ladrões não levaram nenhum objeto de valor dele. Ele foi assassinado e trabalhava no Comitê Nacional Democrata. Ele tinha acesso àqueles e-mails extremamente comprometedores que foram entregues ao Wikileaks. E agora que sabemos que esses e-mails não foram hackeados, e sabemos disso de forma definitiva, de acordo com depoimento sob juramento em tribunal, o que aconteceu? Quem tinha acesso a esses e-mails? Tinha que ser alguém trabalhando no DNC ou alguém com acesso aos e-mails do DNC. Temos algum candidato? Sim, temos. Por que temos um candidato? Porque o destinatário desses e-mails, um sujeito chamado Julian Assange, ofereceu uma recompensa de $20 mil por informações que levassem ao assassinato de Seth Rich. Qual é o meu ponto aqui? Seth Rich não pôde ser mencionado em sociedade educada, como eu disse antes, mas agora há um processo judicial. E o FBI mentiu descaradamente sobre ter qualquer registro relacionado a Seth Rich. Agora eles foram pegos. O juiz disse, ok, vocês têm esses registros, apresentem-nos. E o FBI diz, bem, agora são tantos que levaria alguns anos. Bem, apresentem-nos, ele diz. E agora Kash Patel disse a Don McNeil, olha, lembre-se, o FBI pegou o computador pessoal do Seth Rich e o computador de trabalho dele. E depois alegaram que não tinham nenhuma informação sobre ele.
then they claimed they didn't have any information on him. So maybe in that room where you found that other stuff in Então talvez naquela sala onde você encontrou aquelas outras coisas em sacos de estopa, procure lá. E essa é uma declaração formal de Bagnino, o vice-diretor do FBI, feita ontem mesmo. E tudo isso tem a ver com um advogado muito persistente chamado Ty Clevenger, que está nessa há 6 ou 7 anos. E mesmo não sendo uma mulher, ainda assim, ele persiste, ok? Ele persiste. E sabe, eu meio que tinha desistido, mas agora há um juiz que parece estar, Massante é o nome dele, ele está no Missouri. Ele realmente meio que perdeu a paciência com o FBI. Sem liderança, acho que vamos descobrir o que aconteceu com Seth Rich. E então teremos não só violações da lei e de todo tipo de regulamento, mas também o nexo entre o Estado profundo, os democratas e a mídia, todos os três, acobertando não só essas outras loucuras e pecados, mas assassinato. these other follies and sins, but murder. That's a big deal. I think it's going to come out, and I've been saying Isso é algo importante. Acho que vai acabar vindo à tona, e venho dizendo isso há muito tempo, que Seth Rich estava envolvido nisso. Afinal, temos C. Hirsch dizendo que ele e o irmão realmente estavam em contato com Julian Assange, pedindo algum dinheiro para produzir essas coisas. E C. Hirsch não é bobo. Então, tudo o que estou dizendo é que as coisas estão chegando a um ponto crítico, e que bem, Trump e Tulsi Gabbard precisam saber das dificuldades formidáveis que enfrentam. Acho que, só para finalizar, Tulsi está reduzindo o número de pessoas em sua equipe em 40%, certo? Mas acho que ela deveria contratar 2 pessoas novas. Elas deveriam ser provadores de comida para o almoço e o jantar, caso ela coma no escritório, porque ela vai precisar disso. E isso é só uma pequena piada. Só uma pequena correção antes de encerrar. O nome dele é Dan Bongino, Ray. Sim, Bongino. Well, I'm glad Ray is optimistic about Bem, this. fico feliz que o Ray esteja otimista quanto a isso. Ele pode muito bem estar certo ao dizer que haverá muitos constrangimentos para essas pessoas que distorceram, manipularam e politizaram a inteligência de forma tão flagrante. Minha preocupação era ainda mais ampla. Não sei se isso vai mudar algo em relação à russofobia mais profunda na sociedade americana e europeia, mas especialmente na americana e britânica. Bem, só uma réplica a isso. Você teve o Clapper, James Clapper, que disse famosamente a um entrevistador da NBC: "Você sabe, eu sei, olhe para a história dos russos." Eu sei que você está rindo. Olhe para a história dos russos. Eles são quase geneticamente inclinados, quase geneticamente programados para serem maus, para encobrir, para dissimular. Ok, estou disposto a acreditar que esse cara acredita nisso. Eu acreditei. Agora olhe para o John Brennan. John Brennan, o chefe da CIA na mesma época. Você sabe, ele diz, bem, os russos são responsáveis por destruir o gasoduto Nord Stream. Ele diz todo tipo de coisa inimaginável, incluindo, e essa é a ideia principal, John Brennan disse que foi muito bobo, muito estúpido deixar Putin entrar na limusine do presidente. Por quê? Por quê? Ele teve a oportunidade de deixar um dispositivo de escuta. Você duvidaria que Putin deixasse um dispositivo de escuta no carro do presidente? Meu Deus. Então tudo que estou dizendo, Graham, e eu concordo com você em quase tudo, exceto que esses caras já eram, certo? Clapper se foi, Brennan se foi. Há um presidente que quer ter uma relação decente com a Rússia. Você sabe como a burocracia pode demorar para mudar, como um navio de guerra, mas ela acaba mudando. E muitas dessas pessoas estão sendo transferidas para outros cargos. Então, sim, talvez eu esteja sendo otimista demais agora. Provavelmente estou. Mas acho que há alguma esperança, e isso vai exigir muita habilidade e coragem não só do Trump, mas também da Tulsi Gabbard, para consertar as coisas, na medida do possível, depois de tudo o que aconteceu, desde que George Tenet falsificou as informações antes da guerra do Iraque. Bem, vamos torcer. Well, let's hope. Muito obrigado, Ray e Graham, por estarem conosco hoje. É sempre um grande prazer. My pleasure. É um prazer, irmã. Obrigado. Valeu, Nima. Good to be with you, Graham. É ótimo estar com você, Graham.